Bom, pessoal, continuando aqui a nossa análisezinha de números. Agora nós vamos chegar no ciclo de Balaão, né, da jumenta de Balaão. Aí aqui no capítulo 22, no versículo 9 e 10, tem uma coisa muito interessante, né? Porque diz assim, ó: E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? Deixa eu só explicar o contexto para vocês. O rei Balaque, lá dos Midianitas, ele se assusta com a presença de Israel. Aí ele manda uns príncipes, né, os principais do povo, ir lá consultar Balaão. Aí Balaão responde: olha, eu vou perguntar para Deus primeiro o que eu devo fazer, porque é Deus que vai me dizer o que vai acontecer. Então, dentro dessa lógica, Deus ele consegue dizer para o profeta o que vai acontecer. Então Deus tem ciência do que vai acontecer, ou ciência do que Deus vai fazer, mas Deus não sabe quem eram aqueles homens. Aqui, ó, quem são estes homens que estão contigo? Se ele não sabe nem quem são aqueles homens, como é que ele sabe o que vai acontecer? É que nem aquela piada do cara que vai na vidente, ele bate na porta, a vidente pergunta quem é, aí o cara vai embora. Porque se ela não sabe nem quem está batendo na porta, como é que ela vai saber do futuro? Aí Balaão responde: é Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo, e assim por diante, tá? Aqui no versículo 18 diz assim, ó: Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Então o que nós estamos vendo aqui no texto? Que Balaão era um profeta que era temente a Deus. Ele obedecia o que Deus falava. Então aqui nós temos um retrato e uma imagem de como que era Balaão, segundo o autor, que vai ser mudada mais para frente, tá bom? Aí aqui nós temos a primeira contradição, do versículo 20 ao versículo 22 de Números 22. Porque aqueles homens querem que Balaão vá com eles lá pro rei dos, acho que é Medianitas, deixa eu ver aqui, pro rei dos Moabitas, perdão, de Moabe. E aí Balaão não quer ir porque Deus não deixa. Aí dado o momento Deus permite, ó. Vendo, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então o que está acontecendo aqui? Depois de muita insistência daqueles homens e do rei lá de Balaque, aí Deus permite que ele vá. Deus fala: ó, se aqueles homens vierem aqui de novo, você pode ir com eles, tá? Só que você vai fazer o que eu disser. Só que chega no versículo 22, Deus já muda de ideia. Ó, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Porque ele se ia com o quê? Com aqueles homens e lá encontrar o rei Balaque. Ué, mas Deus não tinha dado permissão aqui no versículo 20? Por que ele muda de ideia de um versículo para o outro e se irrita? Aí o anjo do Senhor põe-se no caminho, queria atravessando, montado na jumenta e assim por diante, ó. E 2 de seus servos com ele. Aí Balaão vai lá com os príncipes de Moabe, conforme o texto, ó. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. Então ele não foi sozinho, ele foi aqui com os príncipes de Moabe, logo pela manhã, segundo o texto, ó. De manhã, ele se levanta de manhã bem cedo e ele vai lá com aqueles príncipes. Aí pergunta: por que esses homens não viram a jumenta falando e o anjo do Senhor? Porque ali na passagem da jumenta a gente só tem Balaão e a jumenta, sendo que Balaão levou 2 servos, aqui ó, 2 de seus servos, e Balaão também estava com os príncipes de Moabe. Por que eles não viram? Porque segundo o texto é só Balaão e a jumenta, que estão ali tendo até um diálogo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tanto que no versículo 35, aqueles homens que estavam com Balaão, eles voltam à cena de novo, ó. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Mas ali na passagem da jumenta não tem isso, ó. A passagem da jumenta diz assim, ó: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que fiz eu para que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura eu não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Aí ele respondeu para a jumenta: Não. O que nós estamos vendo aqui, pessoal? Uma fábula. Sabe, o autor retrata com uma naturalidade, como se fosse normal conversar com uma jumenta, bater um papo. Ô Balaão, por que está me batendo? Ah, eu tô te batendo que você é uma imprestável. Ah, Balaão, eu já fiz assim com você antes, não sei o quê. De uma naturalidade enorme, como se fosse comum uma pessoa conversar com uma jumenta. Segundo, aquela imagem de Balaão que era fiel a Deus que a gente estava vendo ali em cima, aquela já é quebrada um pouco. A gente já vê um Balaão agressivo, que bate na jumenta, que pegaria até uma espada para matar a jumenta dele. Então a gente começa a ver já uma outra visão do mesmo personagem. Aí aqui em Números diz assim, ó: Então proferiu a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem,
Amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Depois ele diz assim, ó, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Então por 3 vezes aqui em Números, o rei lá de Balaque, ele pede para Balaão amaldiçoar os israelitas. E Balaão não amaldiçoa, porque Deus falou para não amaldiçoar e para abençoar. Então as palavras de Balaão aqui são só positivas. Eu não vou amaldiçoar Israel. Israel é um povo que Deus gosta. Deus não viu iniquidade. Engraçado isso aqui de não ver iniquidade, né? Que no livro inteiro Deus está tentando matar o povo por um pecado ou outro. Mas aqui ele já não viu iniquidade nenhuma. Então Balaão não amaldiçoou o povo. Só que aí quando chega aqui no capítulo 31, Balaão já vira um personagem mau. Um personagem que conspirou contra o povo. Ó, eis que estas foram as que, por causa de Balaão, ou por conselho de Balaão, deram ocasião os filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, por causa de Balaão, aquelas mulheres seduziram os israelitas e gerou uma praga que matou milhares de pessoas lá do arraial do povo de Israel. Tanto que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Tá aí no canal. Então, quer dizer, Balaão, que estava ali por 3 vezes se recusando a amaldiçoar Israel, estava ali abençoando Israel, do nada, Balaão muda de figura e ele começa a fazer uma conspiração que leva os israelitas à morte. O que nós temos aqui? 2 óticas diferentes acerca desse mesmo personagem chamado Balaão. Tanto que aqui no versículo 8 de Números 31, ele é morto pelos próprios israelitas. Aqui, ó. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis do Midianitas, a Evi, a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos Midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Curioso, né? Um personagem que até então era um profeta fiel a Deus, em outro momento ele é um profeta que não era fiel a Deus, que fez uma conspiração contra os filhos de Israel. Ou seja, fruto de tradições diferentes. Aí aqui nós estamos na questão dos 20 anos, né? Que aqui em Números 26 diz assim, ó. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que eram Israel podem sair à guerra. Então isso aqui é um censo de guerra, que naquela época, um jovem de 20 anos para cima, ele era apto para ir para a guerra. Então aqui em Números 26 a gente tem um censo. Mas é o mesmo censo que já tinha havido em Números 1. Ó. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, a estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então curioso, né, que você tem uma repetição ou uma duplicata aqui de censos. E o mais curioso, pessoal, é que esses jovens que poderiam sair à guerra, dentro dessa ótica, eles não eram nem para existir no texto, porque aqui em Números 14 diz assim, ó, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. O que ele está falando? Que eles iam morrer. Como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então aqui o povo murmurou contra Deus, aí Deus ficou com raiva e falou, todo jovem de 20 anos para cima vai morrer, os vossos corpos vão cair nesse deserto. Então como é que eles aparecem aqui no capítulo 26? Se eles supostamente morreram ali no capítulo 14. Fora que tem mais ainda, quando você chega aqui no capítulo 32, eles continuam vivos. Que os homens que subirem do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não preservarem seguir-me. Mas espera aí, eles já não tinham morrido aqui no capítulo 14? Rapaz, meio estranho isso aqui, né? A não ser que Deus esperou aqueles mais novos, né, que tinham 19, 20 anos, atingir essa idade, porque fica meio confuso aqui o texto. Você nota que é uma concha de retalhos, entendeu? Aí, pessoal, aqui em Números 32, o povo murmura lá de novo contra Deus, porque tinha muito gado lá numa tribo e tal. Aí Deus castiga o povo. Diz assim, ó. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Então aqui, por causa dessa murmuração lá do gado, que uma das tribos lá estava incentivando eles não a entrar na terra prometida, esse é o motivo pelo qual eles ficaram vagando por 40 anos. Só que no capítulo 14, Deus já tinha condenado o povo a ficar vagando por 40 anos por outro motivo.
por causa dos espiões. Aqui, ó. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto, segundo o número de dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então Deus já tinha condenado ele aqui por causa dos espiões que foram lá espiar a terra, 40 anos a vagar pelo deserto, e aqui por um outro motivo Deus condena eles a ficar vagando 40 anos por deserto até que morra toda aquela geração. Quer dizer, isso aqui é basicamente uma duplicata. São dois textos sobre óticas diferentes, ou sobre motivos diferentes do porquê o povo ficou 40 anos andando no deserto. Então é basicamente isso, é meramente uma duplicata. Tá bom, pessoal? E para finalizar aqui o vídeo, a última observação, Números 29 e 39, diz assim, ó: estas coisas fareis, só para deixar um contexto aqui, o capítulo 29 tem uma série de regras sobre sacrifícios e ofertas, carneiro, oferta, flor de farinha, as datas que devem ser feitas, a cada 7 anos, lua nova, é basicamente isso, Números 29, tá bom? Aí ele diz assim, ó: estas coisas farei ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos, e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de alimento, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. Só que aí, quando chega na época do livro de Isaías, Deus já não gosta de nada disso. Olha que estranho. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu não sei, foi ele que pediu aqui em Números, ó. Está aqui em Números 32. Depois ele mesmo pergunta, para que me serve isso? Eu já estou farto dos holocaustos de carneiro, e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que vieste a pisar nos meus átrios? Quem? Segundo Números, foi o próprio Deus aqui, ó. Mas quando chega na época do profeta Isaías, o próprio Deus pergunta, quem que pediu isso para vocês, hein, pessoal? É o mesmo que você pedir, sei lá, você pede para sua mãe fazer um lanche para você, aí sua mãe vai lá, faz o lanche, aí você fala, quem que pediu para a senhora fazer lanche? É a mesma coisa, não tem muito sentido. Só que você vê que são correntes de pensamentos diferentes. Tá bom, pessoal? Então aí, ainda falta mais um pouquinho, mas nós estamos quase acabando o livro de Números, tá? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa um like aí, isso ajuda a aumentar o engajamento. Quem é inscrito, ativa o sininho. Tudo isso vai ajudar a aumentar o alcance do vídeo. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.